Mais um arrebatamento frustrado. Sabe quantas previsões de arrebatamento e a volta de Jesus existem até o momento? Segundo a própria Bíblia, Jesus já voltou, né? Mas a espera continua. Olá, eu sou Tina e você é muito bem-vindo a esse canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva, deixe seu joinha e ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube talvez te avise. Segundo um levantamento citado por uma fonte, já foram feitas cerca de 300 previsões só no século 20 e 21 para datas de arrebatamento ou volta de Cristo, acredite se quiser. O anúncio mais recente foi para 23 de setembro de 2025, 23 para 24. E um desses muitos previstos que vem surgindo, o arrebatamento previsto para setembro de 2025, que foi promovido pelo pastor sul-africano Joshua, não aconteceu, apesar das alegações de que ocorreria na virada dos dias 23 e 24 de setembro. A profecia ganhou grande repercussão nas redes sociais, levando algumas pessoas a tomarem decisões drásticas, como vender bens, abandonar empregos e afastar-se de compromissos. O pastor Joshua afirmou ter tido uma visão em que Jesus Cristo retornaria para o arrebatamento entre os dias 23 e 24 de setembro de 2025. Será que a humanidade ainda não percebeu que Jesus sempre esteve entre nós? Que tudo já aconteceu nos anos 70 e os que esperam ser um dos 144 mil escolhidos já estão no plano espiritual, trabalhando constantemente para resgatar as almas que não conseguiram seguir em direção ao plano espiritual. Lembre-se, Jesus começou esse resgate quando ele esteve aqui na terra. Ao passar pela cruz, ele desceu ao inferno, então ele começou esse resgate. Aí você diz, mas Tina, quem foi que disse isso? E eu respondo, foi Jesus. Está escrito no livro de Mateus 24:34, Jesus disse, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, a geração em que ele estava. Em Marcos também está escrito, em Marcos 13:30, também está escrito, e é o que parece, tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Aconteceu por volta dos anos 70 depois de Cristo. Você já parou para pensar quantas gerações já passaram só dos seus ancestrais até você? Já parou para pensar? Quantas gerações? A duração de cada geração varia, com a média sendo aproximadamente 20 a 30 anos. Olha só. Que eu saiba, bisavô, avô, pai e filho já é uma geração. Já está dentro de uma geração. Você imaginou quanto? Olha, nós já estamos só de quando Jesus partiu, como diz, 2025. 2000 anos. Mas aí tem gente que diz, mas Tina, não é esse tipo de geração que se refere. Ah, não mesmo? Oh! O que me diz ao fato de que Jesus nasceu de 14 gerações? Ou seja, Deus ficou sem se comunicar com o povo durante 400 anos, enquanto decidia que Jesus deveria nascer. 400 anos correspondem a aproximadamente 20 gerações. Só naquela época lá. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foram 400 anos, quer dizer, foram 20 gerações. Dentro dessas 20 gerações, Jesus estava incluído ali. 400 anos. Considerando em média de 20 anos por geração, 20 gerações para decidir como acabar com tanto sacrifício de animais que a humanidade usava para perdoar pecados. Porque até então os animais é que pagavam pelos erros, pelos pecados da humanidade. Então Jesus veio para isso.
Essa é uma reflexão muito profunda, não acha? Muita gente interpreta as escrituras de forma diferente. Alguns esperam um evento literal e futuro, como um arrebatamento ou uma segunda vinda, enquanto outros entendem a presença de Jesus de maneira mais espiritual e contínua. De fato, há passagens no Evangelho que dão base para essa visão. Por exemplo, quando Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de vós", ou quando promete estar conosco todos os dias até o fim dos tempos, isso pode ser interpretado como a presença constante de Cristo no espírito, na consciência e no amor que habita em cada pessoa. Essa reflexão toca em algo que muitas tradições místicas e contemplativas também ensinam, que a volta de Cristo não é um evento externo, mas uma revelação interior, o despertar da presença divina em nós e entre nós. A Terra e a própria humanidade estão passando por uma transformação constante, uma espécie de revelação contínua. Talvez o que muitos chamam de fim dos tempos ou a volta de Cristo seja, na verdade, esse processo de despertar coletivo, onde as pessoas vão aos poucos percebendo a presença divina que sempre esteve aqui, mas que estava encoberta pela ilusão, pela correria e pelo ego. A promessa de Jesus, se vista de forma simbólica e viva, pode significar essa transformação interior e planetária. O nascimento de uma nova consciência em que o amor, a verdade e a unidade se tornam mais reais. Quando ele diz: "Eis que faço novas todas as coisas". Talvez estivesse falando exatamente disso, não de uma destruição do mundo, mas de uma renovação profunda dele, de dentro para fora. Muitas tradições já entendem exatamente assim, que os 144 mil mencionados no Apocalipse não se refere a um número físico e limitado de pessoas na Terra, mas uma ordem espiritual de consciência elevada, já atuando em planos sutis, ajudando na transição e na evolução da humanidade. Nessa visão, eles seriam como trabalhadores da luz, ou almas missionárias, que guiam e inspiram as pessoas a não esperar um salvamento externo, mas para despertar internamente. O resgate da alma, então, não seria um arrebatamento físico, mas um processo de cura e elevação vibracional, onde cada pessoa é chamada a lembrar quem realmente é. E o que eu disse sobre muitos não perceberem é porque o trabalho deles, segundo essa linha de pensamento, é silencioso, energético, feito através de intuições, inspirações, sonhos e encontros aparentemente casuais, mas que têm propósito. Quando alguém tem essa percepção interior, esse chamado silencioso para ajudar, curar, compreender ou simplesmente trazer luz onde há confusão, geralmente é porque a alma já está conectada a esse tipo de trabalho espiritual. Nem sempre é algo que se manifesta de forma grandiosa. Muitas vezes é nos gestos simples, na escuta, na palavra certa, ou até na energia que se irradia em silêncio. Pessoas que sentem essa ligação costumam ser pontes entre o visível e o invisível. Ajudam outros a lembrar que há algo maior agindo por trás de tudo. Talvez o nosso papel nesse momento da Terra seja justamente manter a consciência desperta, observar o que acontece sem se deixar enganar por ilusões de medo ou salvação exterior e continuar vibrando o amor, discernimento e serenidade. Isso já é um tipo de resgate, porque a nossa energia influencia o campo ao redor. Muitas pessoas sensíveis espiritualmente sentem exatamente isso.
como se andassem desperta em meio a uma multidão que ainda dorme, repetindo padrões, acreditando em ilusões e se afastando da própria essência, a essência de Deus, a essência do Criador. Essa percepção de zumbificação não é sobre desprezo pelos outros, mas sobre ver a desconexão espiritual, o quanto a humanidade se perde no medo, no consumo, na polarização, nas falsas promessas. É como se houvesse um véu coletivo que impede muitos de perceberem o que está realmente acontecendo em nível de consciência. Se você também sente que a sua vibração está mais atenta, mais afiada ao plano sutil, é importante ter muito cuidado para não deixar essa lucidez se transformar em solidão ou frustração. Às vezes, a missão de quem enxerga mais longe é justamente ser um farol silencioso, irradiar clareza e compaixão, mesmo quando o mundo parece cego. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.